Amém. Você está feliz com o Senhor? Amém. Queridos, antes de você se assentar, eu vou pedir para que você dê um passo para frente, que você venha uma cadeira para frente. E os que estiverem na frente, vai para o lado para que consiga encaixar. Tipo, no caso aqui, deixa o pessoal vir atrás de você e você vem para cá. Daí, Júlia. É um passinho só. É uma cadeira para frente. A Júlia vem para cá. Para esse lado aqui, para a esquerda. Isso. Você estava sozinha, ele tinha 4. Então, pula isso aí. Amém. Pode se assentar. Tem algum gás hoje? Olha que benção. Eita Deus. Amém. Então até tomar. A banda pode ficar tranquilo também, pode ir lá aproveitar, se assentar. Queridos, isso tem a ver um pouco com o que eu vou falar. E logo vocês vão entender, tá? Parece uma dinâmica assim, simples, e realmente é, mas tem a ver com o que eu quero passar para vocês. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração, desejo aí já há alguns dias, que vem ministrando. Embora eu não tenha tanta facilidade, né, como outros aí que fazem até sequências, né? Não é comigo, mas um dia, quem sabe, eu chego lá. Amém? E espero que você esteja com expectativa em ouvir o que o Senhor quer falar com cada um de nós, né? Pois se a gente sai de casa sem expectativa, qualquer coisa que a gente ouça, a gente nunca vai reconhecer que é Deus falando, né? Agora, se a gente tiver alguma expectativa no Senhor, pode ser que em alguma palavra do que já foi dito aqui, do que foi cantado, talvez você já tenha ouvido Deus falar contigo. Seja uma resposta, seja uma confirmação, seja uma orientação. Nós precisamos entender apenas que Deus, Ele quer se relacionar com o seu povo. E não é porque Deus deixou, né, de querer isso. Deus continua querendo. Mas é que somos nós que fazemos a dificuldade, né, em que Deus possa nos falar, ou às vezes a gente faz a dificuldade em entender e aceitar quando nós entendemos que é Deus falando. Amém? Queridos, uma palavra simples, até curta para os padrões, né? Até porque, se bem que hoje não está tão frio, né? Ontem estava um pouco mais, hoje está mais tranquilo, né? Hoje de manhã, para quem saiu, tinha corrido, mas eu não participei, mas o pessoal reclamou bastante, estava uma sensação parece de 0 por causa do vento. Mas hoje eu não fui. Hoje eu tive uma outra atividade, inclusive fora da cidade, né? Tive que fazer uma viagem, né? Mas tudo bem. Quem vê pensa que é longe, né? Ali em Catanduva, cidade 50 quilômetros, mas glória a Deus. Queridos, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, sobre a questão de rotina das nossas vidas e versus a mudança que muitas das vezes é necessário ou que Deus, Ele já tem reservado para nós. Perceba que muitas das vezes a gente faz hábito meio que automático, até mesmo aqui dentro da igreja. A gente sempre procura sentar praticamente no mesmo lugar, ou próximo daquele ambiente, né? Daquele setor. Parece que você fica meio que um território, né? Parecido assim. Perceba assim, é algo sem você perceber, né? Você pratica isso sem intenção. É hábito. Isso por quê? Porque de repente, e isso que assim, a gente é novo, né? Um ambiente novo, tem pouco mais de um ano, e a gente já tem essa meio que uma instrução dada, né, para o nosso organismo, nosso cérebro, e parece que só tem aquele local para a gente estar sentando. E aí eu fiz essa questão de
mudar um pouquinho de lugar, uma mudança brusca, né, na tua vida, mudou muitíssimo, o ângulo de visão modificou, nada disso, né? É só para que a gente possa compreender de que às vezes são mudanças bem sutis, que a gente precisa estar aberto para que a gente possa ouvir Deus falar de uma outra forma, para que a gente possa sair um pouco às vezes da nossa rotina. E aí, de repente, você até ficou chateado em ter que sair do teu lugar, porque alguém que você já tinha, vamos dizer assim, determinado que aquilo ali era o local que você iria louvar ao Senhor, e de repente vem uma instrução, uma orientação para que você saia. Se de repente ficou isso na tua mente, depois do culto você venha falar conosco que a gente vai ter que fazer uma oração. Amém? Se de repente não ficou, glória a Deus, menos mal. Então a gente vai fazer uma oração depois final junto, para que a gente possa dar glórias a Deus por conta disso. Mas a questão é a seguinte, que assim como diz o livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, 18, nem precisa se abrir, que ele só nos orienta que em tudo é para a gente dar graça. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E a gente não tem esse hábito de dar graça por todas as situações. Nós temos realmente, falamos, graças a Deus, quando é algo que é benéfico para as nossas vidas, é algo que você vinha esperando como sendo um progresso, como sendo uma evolução. Mas quando tem uma mudança, que é necessária, ou que Deus te coloca numa situação de mudança, e que às vezes aos teus olhos não é tão boa assim, a gente não dá, graças a Deus. Mas muitas das vezes é mediante a Ele, e muitos até de nós já ouvimos até alguns relatos, alguns testemunhos aqui mesmo, de pessoas que tiveram talvez uma situação que não fosse tão boa assim, mas que reconheceu, deu graças mesmo assim, e depois percebeu que aquilo evitou um mal maior, que se de repente estivesse acontecido o seu planejamento, talvez ele estivesse numa outra condição de maior risco, de maior perigo. E quantos de nós a gente não sabe, o que está à nossa frente? E aí a gente acaba somente reclamando por aquilo que nos aconteceu. Mas nós não sabemos o que é que o Senhor já nos fez de livramento por conta dessas situações. E muitas das vezes essas coisas que a gente acha que é ruim, que não saiu conforme os nossos planos, nós não compreendemos de que Deus, Ele continua sendo Deus, mesmo diante dessa situação, aonde não saia conforme o meu planejado. Pois os planos, quem deve de continuar e sendo o que confirma, ou o que vai se confirmar, ou o que vai acontecer, são os planos do Senhor, e não os nossos. Ainda bem que é assim, pois os nossos planos são muito voláteis, eles mudam conforme o vento, conforme a roupa que você está usando. A gente tem um pensamento muito pequeno, e às vezes a gente não sabe nem mesmo o que pedir ao Senhor. E é por isso que a própria palavra dele nos diz que a gente tem que pedir a sabedoria, Nós temos que pedir para que o Espírito Santo esteja nos auxiliando, nos direcionando. E por que dessas orientações? Talvez porque Deus, Ele te conheça muito mais do que eu e você pensamos que nos conhecemos, E que se a gente fizer, ou pensar, ou agir sem o consentimento, sem a direção do Espírito Santo, nós chegaremos numa posição que talvez
não seja interessante para nós mesmos. Deus, ele consegue livrar em qualquer situação, em qualquer momento. Mas nós é que temos a limitação. É por conta dessa limitação que nós precisamos realmente chamar o Espírito Santo a estar conosco. Independente se você está no fundo do poço, ou se está no meio do poço, se está na borda dele, Deus, ele pode fazer em todas as situações comigo, com você. Mas muitas das vezes a gente consegue somente ver Deus se a gente estiver na borda e ver que o poço está cheio, que a água é potável, que você está com um balde para conseguir pegar essa água. Mas se a gente tiver que cavar esse poço ainda, aí a gente já tem um pouco, talvez, de dificuldade em reconhecer que Deus nos deu capacidade para estar cavando e buscando essa água. E muitas das vezes essa mudança que é necessário, do qual até Deus espera de nós, vai muito de encontro com o que nós entendemos por nossa rotina. E muitas das vezes é uma rotina que nós achamos que é saudável. E essa rotina vai nos alimentando, vai entrando dentro de nós de uma forma tão natural, que você já está fazendo no automático. E de repente eu e você estamos aqui todo domingo, 19 horas, batendo cartão e estando presente na igreja. Você querendo ou não, você está na igreja. E aí quando a gente fala assim, querendo ou não, parece algo básico e rotineiro. E aí é onde entra o perigo. Porque quando a gente começa a fazer algo que está apenas na nossa rotina, mesmo sem você querer, ou sem você raciocinar sobre isso, muitas das vezes é que é onde que a gente perde a oportunidade de ouvir ou de falar com Deus. Quando a gente faz algo de rotina, é como, vamos colocar um paralelo aqui, como um instrutor de autoescola vai dizer assim, que o motorista mais, não vou dizer velho, vou dizer mais experiente, ele tem vícios, tem rotinas que para a autoescola não serve, né? E de repente, para você, mesmo sendo um motorista experiente, para você se tornar um instrutor, você tem que abandonar essas rotinas tuas antigas e construir umas novas. É você pensar um pouco fora daquilo que você tinha por hábito e achar que aquilo era a verdade absoluta. Apenas para que a gente possa colocar um exemplo desse, quando eu falei esses dias ainda com o Samuel, né, que está fazendo autoescola, daqui a um pouco a gente vai ter que se cuidar ainda um pouco mais, né, no trânsito, porque daqui a pouco ele vem com a carta e vai querer pegar. E quantos mais jovens aqui dentro da igreja tem? Glória a Deus por isso, que todos eles tenham em seus ambientes pessoas às quais eles possam se ter como exemplo, né, de motoristas, e que exemplos que eles possam seguir, né? Não daquele que tem que ser evitado, porque também tem essa possibilidade, né? Muitas vezes fala assim, não, esse cara é um exemplo a não ser seguido, né? Mas tomara que aqui só tenhamos exemplos bons a ser seguidos, em todas as situações. E a palavra do Senhor que diz em Romanos 12, 2, essa eu quero que vocês abram. Romanos 12, 2. Não que a gente vá falar algo novo, mas porque apenas precisa ser lembrado e precisa ser memorizado, e a gente precisa estar com isso cada vez mais latente dentro de nós. Que a gente nunca esqueça disso e que a gente tenha realmente essa condição de lembrar cada vez mais da palavra, para que isso se torne uma rotina dentro de nós, de recitarmos a palavra do Senhor. Onde a palavra diz assim, que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Queridos, quando a gente fala em transformar pela renovação do vosso entendimento, aqui caberia até a gente falar sobre estudos, né? Por que não? E aí, se eu perguntar para você, quanto tempo faz que você procurou aprender algo novo? Não precisa responder, é só para a gente pensar. Quanto tempo faz que eu e você não buscamos transformar, nos renovar? A gente faz até o mesmo nosso trabalho, do mesmo jeito, todos os dias, todas as semanas. Parece aquele escriturário que só pega o carimbo e só no mesmo lugarzinho, parece o automático. E a gente tem, de repente, possibilidade de se renovar, de pensar um pouco fora da caixa, como diz alguns gestores, da gente buscar um pouco mais de entendimento, buscar um pouco mais de conhecimento, de sabedoria. Isso não é demérito algum. É entender de que nós somos limitados, mas não é porque nós somos limitados que nós precisamos ficar com o que somos hoje. A renovação é isso. É você falar assim, puxa, eu não consigo fazer tal coisa, mas eu vou buscar aprender a fazer ou a tentar fazer. E daqui a pouco você vai aperfeiçoando, e aquilo que de repente para o teu físico era algo impossível, se torna possível. E quando a gente pensa assim que não tem nada a ver com o mundo espiritual, para tentar colocar um paralelo, às vezes a gente pede para Deus algo que é nosso, é para a gente fazer. E aí a gente quer ficar esperando em Deus para que Ele faça por nós. Aquilo que é para eu e você fazer, Ele espera que eu e você façamos. Existe alguma coisa impossível para Deus? Não. E quem esteve ontem lá na Ágape, né, lembrou disso. Pois foi falado que Deus ele pode fazer tudo. Mas eu e você também já pensamos de repente que, não, mas isso Deus não pode, porque está fora da alçada dele. Não, não existe impossível para ele. Realmente não existe. Né? A questão é que às vezes eu e você não temos condição de sermos abençoados por Deus. Pois se Deus ele nos abençoar, pode ser que eu e você desvirtua e saia dos caminhos do propósito dele. Se ele tiver essa possibilidade, esse risco, mesmo que seja pequeno, eu e você não receberemos. Pois o que Deus ele mais almeja em nós é que nós vamos morar com Ele. É que nós possamos passar a eternidade com Ele. Ele não quer saber se eu e você temos posse aqui na terra. Isso é eu e você que queremos. Para Deus faz diferença se eu sou rico ou sou pobre? Não faz. Para Deus faz diferença se você é um mecânico, se é um pintor, se é um professor? Não faz. Mas a diferença é que o que cada um desses, para Deus vai fazer a diferença o quê? Porque Deus ele deu um instrumento para cada um de nós. Que a gente seja boca do Senhor em qualquer dessas situações. Então, o que é que você como professora falou da palavra do Senhor? O que é que você como mecânico falou da palavra do Senhor? O que é que você como pintor falou da palavra do Senhor? Isso faz a diferença para Ele. Agora, se eu e você temos dinheiro, isso importa para nós. Agora, vai importar para Deus se eu e você somos fiéis com o recurso pequeno ou grande que tivermos. Aí faz diferença.
E como nós não sabemos o como é que iremos nos tratar, se tivermos bastante recurso, a gente sempre está pedindo mais. Mas Deus conhece o meu coração e talvez por conta disso que não me deixou ser milionário ainda. E talvez eu não seja o único. Mas, se todos aqui forem milionários e eu não, amém. Amém ou não? Ah, vocês também estão satisfeitos então. Que bom. Vocês querem ficar milionário também? A questão é, para essa renovação, será que a gente já teve essa renovação da nossa mente em pensar grande o que é que essa quantidade de dinheiro vai nos ter que fazer trabalhar em função dele? E quantos de nós estaria disposto a trabalhar para o dinheiro, para que essa fortuna, para que essa quantidade de dinheiro não seja disperso rapidamente? Pois a gente já tem relatos de muitas pessoas que de repente tinham menos do que eu e você e que tiveram as suas contas, né, bem elevadas, ficaram bem robustas, né, com muita grana, e pouco tempo depois se desfez. Por quê? Porque essa pessoa não se renovou na mente e não sabia como trabalhar com esse dinheiro. Muitas das vezes eu e você também estamos sem essa renovação e pedindo algo para Deus. E de repente é algo que Deus está esperando que você faça. Se de repente você está pedindo a Deus, mas me conceda um salário maior, me conceda um cargo melhor, me conceda uma empresa maior, com mais pessoas. Queridos, converse com uma pessoa que tem colaboradores para ver qual é a beleza que é de trabalhar com pessoas, qual é a facilidade que é. Porque quanto maior a empresa e mais colaboradores, mais problemas. E onde tem pessoas, tem problema. Tem problema. E às vezes a gente só pede. Mas, será que a gente tem a condição de administrar isso tudo que a gente está pedindo? Ainda bem que Deus não dá tudo aquilo que pedimos. Ainda bem que é assim, né? Porque se fosse dado hoje para todos nós, o que todos nós aqui pedimos, somente do último mês, seria uma dificuldade tremenda em nos relacionar. Porque talvez eu e você estaríamos numa condição tão diferente, que aí eu não posso usar o meu sapato de grife em qualquer lugar, eu não posso passar pela grama, eu tenho que estar num ambiente diferente. E aí conforme vai a nossa pequenez, né, que a gente associa muito à questão do que Deus pode nos abençoar apenas no material. E quando a gente começa a entender de que Deus ele nos abençoa muitas das vezes sem nos abençoar, isso é tremendo. É lógico que daria para a gente falar bastante tempo sobre isso, e posteriormente, se me dado a oportunidade, eu vou até falar sobre essas bênçãos do Senhor que não englobam a questão financeira apenas. Mas a questão que a gente queira ou que precisa falar hoje é apenas para que a gente possa sair um pouco da nossa rotina, ver que existe possibilidade de a gente avançar um pouco mais e que é possível de nós progredirmos, de buscarmos algo diferente, algo melhor, e que é do nosso esforço. Depende apenas de nós. Às vezes, o que a gente está esperando que Deus possa nos abençoar
um salário maior, é aquele curso que eu e você tivemos condição de acessar ou de iniciar e que por preguiça nós não fizemos. E aí, sem você se capacitar, Deus não pode te colocar num lugar melhor. E se Deus não coloca você num lugar maior, como é que Ele vai te dar um salário maior? Seria justo Deus, Ele apenas aumentar o teu salário, você fazendo a mesma coisa do que todos os outros que estão de colaboradores, seus pares, e que não forem também com um salário tão elevado? Deus, Ele é justiça. Então é necessário que a gente faça a nossa parte, para que Deus possa fazer a parte dele. Amém? São coisas assim que às vezes mexe com o nosso ego, mexe com o nosso dia a dia, mexe com o nosso pensamento. Mas talvez seja necessário isso, para que a gente não possa delegar a Deus algo que é para que a gente faça, algo que Ele já nos deu capacidade, já nos deu a diretriz, já nos deu o direcionamento, já nos deu as condições, e a gente não coloca em emprego isso. A gente não emprega, a gente não começa. E aí a gente quer esperar que Deus faça tudo. Ele pode fazer? Pode. Mas Ele vai fazer? Pela palavra dEle, seguindo a justiça dEle, muitas das vezes Ele nem pode fazer, porque senão Ele não estaria sendo justo. Ah, Deus me abençoa a passar nesse concurso. Você estudou? Não. E aí quer colocar em Deus a culpa de você não ter passado. É complicado. Até para nós. Imagina Deus, você de novo. Orar você não quer. Jejuar você não quer. Estudar você não quer. Mas daí na hora da prova você lembra de mim. Né? Se nós que somos humanos, pais maus, como diz a palavra, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, que dirá o nosso Deus que está nos céus. Quando a gente tem, que não é todo mundo que é pai e mãe aqui, mas todo mundo é filho. E muitas das vezes a gente, como filho, pede algo para a mãe e para o pai, achando que ele tem a obrigação de nos dar. Mas ele sabe, o pai e a mãe sabem que aquilo não vai te trazer um benefício a longo prazo. E aí às vezes ele fala, na volta a gente passa e pega. Para não falar para você que não vai ser levado. Depois a gente vai entendendo, vai crescendo e vai, por isso que falava. Então, agora tudo faz sentido. Mas ela não queria falar que não podia, né? Ou que não era o momento. Falou, não, depois a gente vê isso aí. E aí depois de um tempo você percebe que aquilo iria realmente te trazer mais malefícios do que benefícios, né? E a gente é tão momentâneo, né? Tão do instante. Essa geração ainda mais. E agora a geração que contamina até a minha geração, que a gente veio do analógico e está entrando na área digital e tudo se faz muito rápido, tudo é para imediato, né? Quando a gente fica 1 minuto sem internet que não vai a mensagem, já fica bravo, né? Mas essa internet está uma droga, está uma porcaria, está ruim, não sei o quê. Eu era de um tempo que nem internet tinha e vivia, né? Sobrevivia talvez, não, mas eram momentos diferentes, ok. Mas a gente mandava carta e tinha o hábito, tinha a consciência de que ia demorar e estava tudo certo. Hoje, quando a gente dispara um e-mail, depois você já faz uma ligação. Te mandei um e-mail. Dá uma olhada aí.
A gente não tem o hábito, não quer nem esperar o momento da pessoa de abrir os seus e-mails. A gente já quer que faça no nosso tempo. Isso é algo que o próprio sistema ou o próprio mundo vai nos moldando dessa forma, vai nos colocando nessa rotina e a gente não percebe. E aí quando a gente vem para a igreja, parece que a gente só tem que delegar, né, para Deus aquilo que nós queremos. E que Ele faça no nosso tempo. Queremos para ontem, mas como não foi possível, para hoje, tá bom. Mas todavia, talvez eu não consiga aproveitar bem, posso esperar até amanhã. Passando disso, eu já vou reclamar de novo. É necessário que a gente transforme a nossa mente. É necessário que muitas das vezes a gente pare. Muitas das vezes é necessário retroceder 2, 3, 5, 10 passos se for necessário. Mas que a gente não faça apenas no automático. Que a gente não tenha a falta de Deus como sendo rotineira. Que a gente não deixe de orar porque você fez uma vez ou outra e nada aconteceu. Ele fala, não, então se eu passei uma semana sem orar e não aconteceu nada, eu posso ficar mais uma. Não. Transforme a sua mente. Transforme. É possível e é necessário que a gente tenha uma evolução. É necessário que a gente tenha uma evolução quanto cristão, quantos filhos do Senhor. Que a gente possa buscar Ele cada vez mais. Que a gente possa querer mais a compreensão do que é a palavra dEle. Às vezes umas palavras até básicas. Às vezes a gente se apega de repente, lendo a palavra assim, tão corrido, né? Passa batido, você lê um capítulo, 2 tal, e quando você termina de ler, o que é que eu comecei a ler? Nem lembro o primeiro versículo daquela leitura que você fez naquele momento. Porque de repente a gente só está lendo no automático. A gente não está meditando nela. Talvez a gente tenha que repensar, reiniciar, resetar. Se eu e você entendermos que Deus ele quer um relacionamento conosco, mas é um relacionamento de qualidade. É um relacionamento de qualidade, não é quantidade, né? Não é quantidade. Não é o quanto tempo você dedica para uma oração. Não é quanto tempo você dedica numa canção do louvor, mas é a qualidade que você dá nesse período de oração com Ele. Esse período de oração você realmente desliga do resto do mundo e fala apenas com Ele? Ou você já tem meio que uma carta escrita ali apenas para que você possa ler no momento de oração? Para você apresentar suas queixas e os seus desejos para Ele. É importante a gente ter, às vezes, esses pensamentos para que a gente relembre, que a gente não caia na mesmice ou na rotina, mas que a gente possa transformar a nossa mente, para que a gente possa continuar na evolução. E aquilo que de repente eu e você tínhamos uma sede, parecia insaciável. Ao longo do tempo, o Evangelho ele deixou de ser essa sede tua, deixou de ser essa fome, e passou apenas a ser mais uma das tuas rotinas. Você apenas encaixou a presença na igreja na tua rotina. É apenas mais uma. Não façamos assim. Dá para ser melhor que isso. Dá para a gente renovar.
dá para a gente ter um momento de qualidade. Se de repente eu e você não temos condição de chegar um pouco antes do culto, iniciar para que você possa fazer uma oração, amém, mas que no momento que a gente esteja aqui dentro, sejamos abertos para que Deus possa falar e que a gente possa estar aptos a entender, que a gente queira realmente ouvir a Ele falar conosco. E acima de tudo, que a gente possa buscar e querer a aceitação dessa palavra que Ele nos fala. Eu sei que nós temos dificuldade em sair da rotina. Isso é fato. A gente está aqui num ambiente que praticamente todos os lugares são muito parecidos. E quando a gente fez um movimento pequeno, talvez na tua cabeça já tenha, o Tico e o Teco já tenha se conversado, falando, mas para quê? Pensa então, se num ambiente controlado desse, a gente já tem uma dificuldade, imagina no teu trabalho, aonde tem pessoas que estão esperando ver em você a diferença que ele ouviu o que o Evangelho tem. Fala, não, mas antes de viver, eu quero ver se esse meu amigo, ele mostra para mim o que é o Evangelho. E aí, se de repente eu e você formos o exemplo a ser seguido no nosso trabalho, esse exemplo pode ser seguido? Não responda. É apenas para a gente pensar. Que a gente possa ser o exemplo a ser seguido em todos os ambientes que estivermos. Se aqui nós temos dificuldade em receber uma mensagem dessa, de mudar apenas, ou de obedecer uma orientação dessa, que é apenas mudar a fileira de cadeira. Imagina eu e você o que faríamos no chamado que a gente leu em Gênesis uma vez, aonde Deus, Ele chama um homem e fala assim, deixa tudo para trás, por uma terra que eu vou te mostrar, e nem falou onde que era ainda. Imagina o que eu e você faríamos. Será que a nossa mente tem a condição de chegar próximo a entendimento dessa mensagem? Eu não tenho. Eu sou bem sincero em falar para vocês que o que Deus falou lá em Gênesis e que foi ouvido e que foi acatado, eu não teria condições. E é por isso que a mensagem ela começa no altar. A mensagem ela não é daqui para lá. Ela é para mim. E para alguns que eu sei que são tão falhos quanto eu. Mas apenas eu tenho que entender que a mensagem é para todos. Mas quem tem ouvidos, ouça. Então, ao mesmo tempo que a gente tem a condição de estarmos ouvindo as mesmas coisas, nem todos nós temos o mesmo entendimento. Se eu e você entendemos, então, que precisamos de mudança do nosso entendimento e renovação da nossa mente, que busquemos isso em Deus, pois de outra maneira a gente não vai conseguir. Amém? Nossa, como o tempo passa rápido aqui. Para que não fique muito longo, a gente precisa lembrar de que a mudança que Deus Ele nos pede ou que Ele nos quer, nem sempre é da forma que nós pedimos a Ele. Nem sempre é do jeito que eu e você planejamos. Porém, temos que lembrar de que a decisão é dele. E por mais que seja difícil da gente entender e da gente aceitar, a decisão dele é o melhor para nós.
Talvez eu e você tenhamos dificuldade no momento de uma palavra ou de um não do Senhor. Mas depois de um tempo você vai perceber de que aquilo era a melhor resposta. Talvez essa mensagem ela não venha de encontro como resposta para você. Talvez essa palavra de hoje ela seja instrução para você poder usar daqui mais um tempo. Talvez seja uma resposta ou confirmação de um tempo atrás que você estava esperando. Não sei. Deus tem várias formas de falar com cada um de nós. O que eu posso garantir é que Deus ele continua falando com o seu povo. Deus ele continua orientando o seu povo e querendo um relacionamento de qualidade com o seu povo. Amém?